paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia que você está aqui. Eu estou muito feliz de ter sua presença todos os dias, às 6h30 no nosso devocional, onde temos um encontro com o nosso mestre, aquele que nos ensina, aquele que tem uma palavra para nos exortar, para nos instruir, às vezes para nos disciplinar. Mas é esse mestre que está conosco em cada passo que nós damos da nossa caminhada. Ele nunca nos deixa só. E a palavra de Deus nos diz que existem muitas promessas bíblicas para os salvos, para aqueles que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador e a mais ninguém adoram a não ser o seu Deus, o soberano Deus, o Deus Todo-Poderoso. E eu quero ler com vocês hoje em João 14, do 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Deus já preparou um plano perfeito para minha vida, para a tua vida, e mandou Jesus que fosse o mediador, aquele que uniu novamente nós e Deus. E nós vemos também em 1 João 2,25, onde a palavra nos diz, e que o próprio Cristo prometeu dar a todos o que nos foi dito, a vida eterna. Então que eu e você sejamos fiéis para que possamos chegar lá e realmente usufruir de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas Ele também tem promessas para enquanto nós estivermos vivendo aqui na terra. E algumas dessas são bênçãos materiais. Você sabe o que é a prosperidade bíblica? Prosperidade não é a ausência de problemas, a ausência de alguma dificuldade em determinadas áreas da nossa vida, não. Jesus disse aos seus discípulos que eles, por renunciarem o mundo para servi-lo, receberiam nessa terra 100 vezes mais, nos diz em Marcos 10:30. Ou seja, o seguidor de Jesus Cristo que é fiel é uma pessoa abençoada, é uma pessoa próspera. Por isso, ela pode ficar firme em Jesus, apesar que em alguns momentos ela vai enfrentar dificuldades na vida. Ser próspero significa ser bem-sucedido, viver bem, mesmo que nós enfrentamos algumas dificuldades no nosso dia a dia. Portanto, a pessoa próspera não é necessariamente aquela pessoa que possui riqueza, saúde, mas sim as pessoas que têm todas as suas necessidades básicas de ordem espiritual, emocional e material supridas em Cristo. Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva também enfrentaram vários momentos de dor, dificuldade, obstáculos. Mas nós vemos na Bíblia ensinamentos tão claros sobre as desaventuranças que podem ocorrer na nossa vida cristã. Por exemplo, em Mateus 5:11, Jesus alerta sobre aqueles que são caluniadores. Você, por servir fielmente a Jesus, pode ser caluniado. Mas não dê ouvidos a essas vozes. Ouça somente a voz do teu mestre. É aquele que te leva para frente. É aquele que te prometeu vida eterna e bênçãos aqui na terra.
Paulo também instrui a Timóteo acerca de uma possível perseguição. Poderemos ser perseguidos, caluniados. E também Paulo compartilha que ele foi abandonado por seus amigos na pior fase, no pior momento da sua vida. Se isso acontecer conosco, não vamos nos espantar. Os amigos, os pseudo-amigos podem até ir embora, mas o nosso melhor amigo, Jesus Cristo de Nazaré, jamais nos abandonará. Mesmo sendo perseguidos, sendo caluniados, os seguidores de Jesus nunca ficaram desassistidos, a ponto de serem destruídos. Nunca, jamais. E sabe por quê? Porque eles sempre contaram com a presença de Deus. Ainda que passassem por dificuldades na vida, por calúnias, por intempéries, por tempestades. Isso aconteceu com eles e vai acontecer conosco também. Que nós, assim como eles, em tudo possamos dar graças a Deus, possamos ser gratos, independente dos problemas que possamos estar passando. Que possamos aprender com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz em Filipenses 4, 12 e 13, sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar, em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Que essas sejam as nossas palavras diante das dificuldades, aflições, tristezas, perseguições. Mas Jesus nos promete mais. Ele nos promete ainda aqui na terra bênçãos espirituais e também nos promete vida eterna, salvação. Desfrutar da salvação em Cristo constitui-se num grande privilégio. É algo fantástico. Você já pensou quantas pessoas vivem neste mundo perdidas, sem rumo, desorientadas, caminhando para o inferno? Elas muitas vezes acham que estão tão certas nas coisas que fazem, mas quando estiverem diante de Deus, face a face com o nosso Senhor no último dia, para serem julgadas, receberão severa condenação. Elas sofrerão os danos da segunda morte. A primeira morte é a morte natural, aquela que todos enfrentaremos, caso Jesus não volte antes. Mas a segunda morte, ela se refere à eternidade sem Deus, a uma eternidade longe de Deus. Ela é a condenação final após o julgamento do próprio Deus. Que coisa triste, não é, meu irmão, minha irmã? Por isso, precisamos estar firmes, alicerçados em Cristo, pois os filhos de Deus não passarão por isso. Ao contrário, será júbilo, será gozo, será festa, pois nós viveremos para sempre na presença do Pai. Portanto, não desista por nada da sua jornada com o teu Salvador. Aqui na terra também, Cristo nos promete o batismo no Espírito Santo. Jesus prometeu que o Espírito Santo, o nosso Consolador, seria enviado para ficar conosco, para nos ajudar. E isso aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando todos foram cheios do poder de Deus. O batismo do Espírito Santo é uma promessa que foi feita para todos os cristãos, em todo
tempos e devemos buscá-lo constantemente até receber. Ore, jejue, peça ao Pai, pois quando você tiver este batismo com o Espírito Santo, a tua vida nunca mais será a mesma. Você e Deus terão uma comunhão tão plena, tão íntima, tão perfeita, que gerará gozo e alegria em teu coração. Mas Jesus prometeu mais: dons espirituais. Os cristãos têm à disposição os dons espirituais. Eles são distribuídos conforme a vontade de Deus. Algumas pessoas acreditam que esses dons nem existem mais. Eles acreditam que teriam cessado após a morte dos apóstolos. Mas não é assim que a Bíblia nos ensina. Jesus prometeu dons aos seus discípulos. E Paulo ordenou que orássemos pedindo os dons. Então, não há versículo algum na Bíblia que mostra que esses dons espirituais deixaram de existir ou deixaram de ser distribuídos aos crentes. Não. A Bíblia fala que há diversidade nos dons. Deus é quem dá os dons, de acordo com os seus propósitos, de acordo com o propósito que Ele mesmo destinou para você, para a edificação da sua santa igreja. E você sabe quais são eles? Você sabe? Na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele menciona alguns deles. É tão bom abrirmos a Bíblia e ver o que ele nos diz. Ele nos fala em 1 Coríntios 12, ali no 7 ao 11, ele fala de 9 dons, que nós podemos dividir até em 3 categorias. Dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra da ciência, discernimento de espírito. E ele também fala dos dons de poder, fé, dons para curar e operação de maravilhas. E ele também fala em dons de elocução, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Não deixe de ler todo o capítulo. E também nas cartas aos Romanos, nós podemos observar uma outra lista de dons que também são distribuídos pelo Espírito Santo, que é ali onde Jesus nos ensina a anunciar a mensagem de Deus, o serviço em prol do próximo, em prol da obra, o ensino e trazer ânimo, repartir, liderança, ajudar os outros, um serviço de bondade com o próximo e com a obra de Deus. Quais desses dons você já pediu a Deus? Você continua pedindo? Ou pediu uma vez e desistiu? Não. As coisas do reino nós alcançamos com esforço e dedicação. Não podemos desistir na primeira, não. Temos que insistir, orar, jejuar, buscar, pois o Senhor tem prazer em dar àqueles que são persistentes e fiéis. E o Senhor quer também nos dar bênçãos celestiais. Jesus prometeu à sua igreja, à sua noiva, um destino certo, seguro, o céu. Também chamado por ele a casa do meu Pai. Um lugar tão lindo, preparado, aleluia, para todos os filhos fiéis, para aqueles que não recuam, para aqueles que ouvem somente a voz do seu Senhor. Quão maravilhoso será compartilhar de um mesmo lar com todos os santos e o nosso Senhor Jesus. Lá no céu viveremos
plena comunhão com a grande família de Deus. Aleluia! Que glorioso será este momento! Lá desfrutaremos do maná escondido e receberemos cravado em uma pedra branca um novo nome. Nos vestiremos com vestes brancas, teremos acesso à árvore da vida. Também receberemos um galardão que já está preparado para todo aquele que persiste, que é fiel, que vai rumo ao seu alvo e nunca olha para trás. Somente olha para o alto, de onde lhe virá a resposta que necessita no dia a dia. Essas são apenas algumas das bênçãos celestiais que estão esperando por mim e por você numa vida futura. Biblicamente, ser salvo é ser resgatado da condenação eterna. Essa condenação implica na separação da presença do nosso amado Deus, na separação do amor do nosso Pai, e aí ser alvo da sua justiça para todo sempre. Estar separado do amor de Deus, do cuidado de Deus. Poderá existir algo mais terrível? Meus queridos, por nossas próprias forças e obras, não poderemos ser salvos. Mas Cristo conquistou a salvação para nós, mediante a sua obra redentora lá na cruz. Meu querido, como eu queria que todos entendessem como é maravilhoso servir a Jesus. Como Jesus nos abençoa, nos guarda, nos cuida de cada detalhe do nosso coração, cuida dos nossos desejos, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Se todos entendessem o quanto é magnífico servir ao Senhor, ninguém estaria numa fila de condenação eterna. Esse é o meu grande desejo. Mas somente aqueles que se rendem ao seu Senhor é que estarão eternamente com Ele. Ele fez lá na cruz o que eu e você jamais seríamos capazes de fazer. Ele ocupou o nosso lugar. Ele pagou um preço que era nosso. Ele pagou um preço pelos nossos pecados e morreu numa cruz, humilhado, desprezado, e recebeu sobre si a justiça que Deus deveria ter derramado sobre nós. Mas Jesus foi em nosso lugar. E eu amo Jesus eternamente por isso e jamais quero me afastar da sua presença. E os meus braços se erguem todos os dias para louvar a Ele. Portanto, meus queridos, apenas estando em Cristo é que eu e você, ou qualquer um da humanidade, poderá ser salvo. As coisas que o Senhor tem preparado para nós vão muito além do que nós podemos imaginar. O que ninguém nunca viu, nem ouviu, e o que jamais alguém pensou, o que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam, diz a palavra do Senhor. E Ele é fiel para cumprir. Por isso, mantenhamos-nos firmes nas promessas de Jesus, louvando e permanecendo na dispensação do amor dele.
que possamos depositar nossa total confiança nas promessas do Senhor e que a cada dia Ele nos fortaleça para continuarmos fiéis até o fim, desfrutando de tudo que Ele tem para nós aqui na terra, as bênçãos terrenas e também alcançar a salvação e as bênçãos celestiais que Ele tem guardado para cada um de nós, aqueles que forem fiéis. Pense nisso, leia, medite na palavra. Deus abençoe você, em nome de Jesus.